Tamo junto, tamo na área, mais um vídeo aqui no canal Eric Leite. E bom galera, hoje o assunto é um assunto que tá sendo bastante polêmico, várias pessoas comentando sobre um assunto hoje do esporte, né, futebolístico, que é a volta dos treinamentos nesse período de pandemia que nós estamos enfrentando, né? O mundo todo está enfrentando a pandemia, então acho que alguns clubes estão voltando a treinar no Brasil. Algumas ligas já voltaram a jogar lá na Alemanha, por exemplo, na Espanha, que vai voltar agora essa semana, nesse sábado, e também tem a liga da Premier League que voltará também neste mês de junho, assim como a liga italiana. Alguns campeonatos como os campeonatos holandês e a Ligue 1 da França foram encerrados, né? Esses campeonatos foram encerrados, por isso não teremos a volta desses campeonatos. Mas os campeonatos que ficaram inacabados, né, ainda estão a terminar a temporada, como o campeonato português, o campeonato italiano, da Espanha e o campeonato da Alemanha, né, a Bundesliga. E no Brasil, um fato que vem batendo muito é sobre a volta dos treinamentos, se está correto, se é a hora para voltar. Eu pergunto a você, é a hora para voltar os treinamentos? É a hora para voltar o futebol no Brasil? Você poderá me dar essa resposta nos comentários. Na minha opinião, não é hora de voltar ao futebol nesse momento, né? A gente está vivendo uma pandemia e no Brasil principalmente, que está se tornando o centro dessa pandemia, né? Os Estados Unidos estão em primeiro, porém o Brasil já está em segundo. O Brasil por dia tem cerca de 1000 mortes, né, que é registrada pelo Ministério da Saúde. Então não tem como a volta do futebol acontecer agora, enquanto tem milhares de pessoas morrendo, milhares de famílias se destruindo. Eu acho que isso é uma questão humana. É claro que todo mundo quer voltar à economia, todo mundo quer ganhar. Falando dos clubes de futebol, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer, né, voltar a ver a bola rolando. Mas eu acho um pouco precoce, no Brasil principalmente, a volta do futebol. Eu acho que não podemos voltar ao futebol enquanto tem milhares de pessoas morrendo, enquanto tem, como eu falei, famílias se destruindo. Não dá mesmo. A questão da volta dos treinamentos, aí ela gera um outro debate. Que debate é esse? O debate que, por que não voltar aos treinamentos? Você é a favor da volta dos treinamentos? Eu sou totalmente a favor da volta dos treinamentos. Porém, eu sou totalmente contrário à volta do futebol nesse momento. Acho que a volta dos treinos é importante, porque os atletas, é claro que estamos vivendo, é uma situação muito atípica, é uma situação muito difícil de você pensar, analisar, porque jamais foi visto isso. Mas o jogador de futebol, ele é como, cara, ele precisa do corpo dele para jogar futebol, né? Então, se o jogador ficar 3, 4 meses parado, ele não vai estar rendendo, ele não vai estar treinando. No Flamengo, por exemplo, são jogadores de alta qualidade, né? Jogadores de alto rendimento físico. Então, cara, por que esses jogadores vão ficar parados, né? Ou, cara, eles vão ficar parados e aí vai ficar 2, 3 meses e os caras vão voltar acima do peso, massa muscular, popar, tudo isso é um prejuízo pro clube, é um prejuízo para os atletas. Então, o futebol hoje, ele tem condições, e muitas condições, de voltar ao futebol, de voltar aos treinamentos, de voltar aos treinamentos, nesse momento aos treinamentos. O Inter já voltou, o Grêmio já voltou, o Atlético Mineiro já voltou, o Flamengo já voltou. E a tendência é que os clubes brasileiros voltem. A tendência é essa, né? Porque não vai ficar 4, 5 meses segurando, cara. O futebol não vai segurar. Repito, sou altamente contrário contra a volta do futebol nesse momento. Altamente contrário. Mas sou totalmente a favor da volta do futebol, a volta dos treinos, com um protocolo, que seja bem
bem claro e volto com um protocolo. Protocolo perfeito, cara. Um protocolo como o Flamengo está fazendo, como o Grêmio está fazendo, como o Vasco acaba e agora está fazendo. Na semana passada realizou testes, mais de 37 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus. Essas pessoas já foram afastadas daquele grupo de pessoas que testaram negativo, né? E como o Flamengo fez, o Flamengo testou a família, o Flamengo separou as pessoas positivas das negativas para não obter contato, as pessoas ficaram em isolamento social, passaram a semana em isolamento social dentro de casa e na outra semana fizeram um teste e todos os jogadores, todos a comissão técnica, todos os funcionários do clube testaram negativo. Né? Então eu acho que você tem que ter um protocolo muito bem feito para a volta dos treinamentos. Muitas federações podem arcar com isso junto com os clubes. É claro que você fazer teste, é fácil dizer que o Flamengo faz teste. O Flamengo tem condições para fazer teste. O Grêmio faz teste, o Grêmio tem condições. Mas os clubes de Série B, B, C, que não têm condições. Até muitos clubes da Série A. O Sport, por exemplo, é o clube mais endividado do Brasileirão, né, de pontos corridos, da Série A. É o clube que, né, mas o Sport tem crédito, o Sport com certeza, junto com a Federação de Pernambuco, tenho certeza que, sabe, vai arrumar e vai ter um jeito na volta de ter os testes, assim como a Federação do Rio de Janeiro. A Federação do Rio de Janeiro disponibilizou os testes para o Flamengo, para a Volta Redonda, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, enfim. Não tem informação de quantos são, mas que disponibilizou os testes. Né? O Flamengo não aceitou, porque até acho que seria um pouco chato da parte do Flamengo aceitar esse dinheiro, né? Tendo em vista que o Flamengo tem condições de adquirir, de fazer esse protocolo muito bem feito, sem precisar dos testes da FEG. Né? Em São Paulo, nós temos um acordo. O São Paulo, os clubes de São Paulo fizeram um acordo e que só voltaria a treinar todos juntos. Mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, né? É muito difícil disso acontecer, até porque a gente tá falando de futebol, tá falando de negócio. O Red Bull Bragantino, por exemplo, ele voltou antes, né? E tá tendo reuniões diretamente, várias vezes, os clubes de São Paulo, para tentar uma volta, porque realmente é difícil você ficar com salário atrasado de jogadores em casa, jogadores sem treinar. Então acho que o treinamento é importantíssimo para os atletas. E aí vai um questionário, porque várias pessoas estão indo para a rua, várias pessoas estão indo trabalhar normalmente em vários municípios, várias cidades do país, e o jogador, que tem todo um protocolo, que tem toda uma segurança, não pode voltar aos treinamentos. Eu acho que pode sim voltar aos treinamentos, fazendo teste, fazendo protocolo, sempre que o jogador entrar no CT do seu clube, fazer aquele teste da temperatura, né, para saber como é que está a temperatura, se está normal, acompanhar ali diariamente o jogador. Repito, nem todos os clubes têm condições de fazer isso, mas as federações têm muitas condições de fazer isso. Né? Acho que as federações poderiam ajudar, assim como ajuda a FEG, né, e assim como ajuda a Federação Paulista de Futebol. Né? Tendo em vista toda essa situação que está ocorrendo no país, é notório que a volta do futebol com torcida também não é coisa de loucura você pensar que o futebol vai voltar com torcida. Mas a matéria que está aí no Globoesporte.com, que saiu a matéria do Globoesporte.com, era falando justamente isso, que o Rio de Janeiro, presidente, governador, prefeito, alguém comentou que poderia ter jogo com torcida, o que deixou ainda muitas pessoas revoltadas. Assim como me deixou revoltado, né? Como é que pode, não pode voltar com torcida, gente? É maluquice. E realmente é maluquice, tanto é que foi encerrado isso, não vai ter torcida nos estádios. Não vai ter torcida nos estádios, e acredito que tão cedo no Brasil não teremos torcida. Infelizmente, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então e aí, o que é que você achou? Acha que deve voltar aos treinamentos? Acha que deve voltar ao futebol? Comenta aí embaixo, deixa seu like, deixa sua opinião, o que você está achando disso. Vamos em frente, abraço a todos, até a próxima.
compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos comentar mais aí sobre esse assunto futebolístico que está em nossa quarentena. Abraço!